91% dos executivos pesquisados dizem que os dados são críticos para o negócio dele, mas só 27% consideram a sua empresa data-driven. Papo com a Pazzi, o seu podcast semanal. Bem-vindo a mais um episódio do Papo com a Pazzi, nosso podcast semanal, que é um espaço para conhecer gente incrível de diferentes áreas, de um jeito simples e leve, né? A ideia é entender um pouco do trabalho, dos bastidores e da vida por trás do crachá. Tudo numa conversa olho no olho, sem jargão e sem formalidade. E hoje eu estou recebendo o Alan Winkler aqui, meu grande amigo há mais de 20 anos, né, Alan? Então, o Alan, ele é gaúcho, de Porto Alegre, conterrâneo meu, que também sou, só que ele tem sotaque ou não. E ele é head hoje de Growth Marketing na consultoria Zimes e é especialista em dados há mais de 20 anos. É toda uma história de vida. Seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado, Pazzi. E hoje a gente vai falar sobre esse tema muito importante, que todo mundo fala, mas poucas pessoas realmente levam a sério. E é isso, dados levados a sério. O que não pode ser medido é só entusiasmo. É uma provocação aqui. E aí eu já vou entrar nessa, Alan, para falar contigo o seguinte. O tema de análise de dados, ele é muito antigo. Eu, que sou bem mais velha que você, comecei lá em 93, no Citibank, na área do que se chamava de EMAS, Management Information System. E dali fui para a IBM, que chamava Data Warehouse, aí esse nome depois que eu não estava mais na área chamava Data Mine, agora só se fala em BI, Data Lake, mas afinal o que é isso tudo? E qual a importância da mensuração de dados nos diversos segmentos, em específico o de campanhas na web, que eu vejo que é hoje em dia o seu maior foco, mas dá uma geral aqui pra gente. Eu acho que, como você disse, essa visão de dados, né, ela vem de muito antigamente, só que antes ela estava muito no estilo da TI, né? Sim. Antes, os dados, eles estavam muito focados ali como uma área de suporte, né, de tecnologia, e hoje não. Hoje os dados, eles permeiam todas as áreas, eles permeiam o marketing, eles permeiam operações financeiras, eles permeiam o alto escalão das empresas, né? Então, eu acho que essa é a grande mudança que tem havido mais recentemente. De todas as áreas hoje são data-driven, né? Todas as áreas hoje têm que estar pautadas em dado. Antigamente, por exemplo, o marketing era muito criação, Sim. era muito a campanha tem que gerar awareness, ou ela tem que gerar impactos. E hoje em dia não, hoje as campanhas têm que gerar vendas, elas têm que gerar resultado direto lá embaixo, elas têm que gerar leads. Então eu acho que a grande diferença de uns tempos para cá é que isso começou a ser muito mais um foco de todas as áreas da empresa, né? Todas hoje têm que ser focadas em dados. E o que o Alan falou, para quem não compreende esse termo, do data-driven, é que o dado vai dirigir a sua estratégia. Porque a gente veio de campanhas memoráveis, não estou menosprezando nenhuma delas, mas eram muito mais baseadas na estética, na plástica, de quantas pessoas se engajavam, lembravam. Awareness, por exemplo, que ele falou, é você lembrar da marca. Quem não lembra do tio da Bombril, do sutiã, da Dulore, e por aí vai embora, da Valizer, desculpa. E isso que foi acontecendo, que a gente relacionava muito esse share of mind, desculpa pelo número de palavras em inglês aqui, é que esse mercado ele é muito pautado por palavras em inglês que não tem exatamente uma tradução, mas o share of mind é você se lembrar da marca quando você fala, esponja de aço, Bombril, né? Sabão, a gente fala Omo, é isso que é a correlação da marca. E antes esse era um dos fatores premium, né? Hoje eu vejo que está muito mais direcionado a isso que você falou. O dado, ele direciona do começo, meio e fim, né? Porque antes ficava também na apuração do que o que aconteceu. Hoje você interrompe campanhas em minutos, em dias, não é isso? Exatamente. E hoje, até mesmo com o advento da IA e de machine learning, que é o aprendizado de máquina sobre dados e sobre a sua empresa, você muitas vezes interrompe uma campanha antes do resultado acontecer. Olha! Porque hoje você consegue usar a inteligência artificial para estimar, né, se aqueles clientes vão comprar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Recentemente eu estava atuando para uma montadora e a gente conseguia saber ali 3, 4 meses com 87% de assertividade quem iria comprar o carro. Então se eu vejo que a minha campanha ela não vai levar as pessoas a comprar um carro, eu faço uma mudança de rota antes mesmo de apurar esse resultado lá na frente, né? Então hoje a IA, a gente chama isso de mensurar jornadas. Ela consegue entender lá dos 10 milhões de pessoas que estão navegando nos sites, acessando as mídias, acessando todo o conteúdo que foi feito para aquela campanha, se elas estão seguindo o mesmo caminho das outras que compraram o produto,
né? E aí ele começa a dizer, olha, dessas 10 milhões de pessoas, eu conheço 50 mil que tenho certeza, que a IA tem certeza que estão seguindo o mesmo caminho de quem vai comprar o produto lá na frente ou de quem já comprou, né? E o legal é que quando você faz depois a prova de teste, você pega as notas fiscais, olha para esse dado no passado e fala assim, quem que a IA disse que ia comprar, né? No último trabalho que eu fiz, a gente tinha 87% de acerto. Isso é economia de tudo, né? É economia de dinheiro, de tempo, de desgaste desnecessário das marcas. Você falou de montadora, quantos casos todos nós conseguimos lembrar? A gente não vai citar marca de ruins, de exemplos ruins, aliás, de coisa nenhuma ruim. Mas quantos casos a gente consegue lembrar que foram um mico e poderiam, hoje em dia, não estou falando mal do passado, mas hoje com as ferramentas que a gente tem hoje em dia poderiam dar certo, né? Mas aí eu vejo muito também, não sei se isso era só antes, aí porque de novo eu tenho conhecimento do antes, não tenho do agora, a qualidade do dado ficou cada vez mais rebuscada também, né? Porque senão vira um bando de dados e você não sabe o que fazer com isso, né? Exatamente. Não, e tem um ponto interessante, até só voltando um pouco no Data Driving, Aham. tem uma pesquisa que saiu ano passado, né, da New Vantage, que 91% dos executivos pesquisados dizem que os dados são críticos para o negócio dele. Mas só 27% consideram a sua empresa data-driven. Olha que coisa. Né? Então todo mundo sabe Repete os números? 91% dos executivos Ah. acreditam que ser data-driven ou ter foco em dados é crítico para o negócio, mas só 27% deles acreditam que a sua empresa é data-driven. E isso é fundamental, porque, de novo, né? Se entrou carne ruim, vai sair linguiça ruim. Não tem como o negócio não ser bom, E né? aí, Então, entrando nessa questão de dados, hoje Uhum. tem muito isso, né? A gente tem dados para todo lado, a gente Sim. está inundado de dados, né? Só que existem vários problemas no mercado sobre isso, né? Que as Ótimo. companhias enfrentam. Então, a primeira coisa é fontes dispersas. Né? Eu tenho lá, o time de CRM tem um dado, o time de marketing tem outro dado, o time que produz o produto tem outro dado, o financeiro tem outro dado, o executivo tem outro dado, e você não consegue criar uma linha de raciocínio, porque no fundo, o dado ele tem que ser focado em permear o seu cliente. Certo. Então, você tem que olhar para o dado no seu cliente. Então, o meu cliente, primeiro os dados que eu vou ter dele são os dados do marketing, porque ele primeiro foi awareness, depois ele foi consideração, não, agora ele estabeleceu uma relação comigo, me passou os dados dele, e-mail, telefone, essas coisas. Então agora eu cruzo o dado de CRM e agora eu tenho CRM. Ele comprou um produto, agora eu tenho dados de compra, eu tenho dados de entrega, eu tenho dados de... Aí financeiro, ele pagou, não pagou, né? Eu tenho dados do financeiro, depois eu tenho dados de pós-venda. Só que hoje as empresas olham isso em silos totalmente isolado. São raríssimas as empresas que eu tenho uma linha de dado, né? Isso que é o data lake, que o pessoal tanto fala, é o data lake. É um lago de dados. Exatamente. Que tudo cai ali dentro para que você possa brincar, mas manusear, entender esses diversos dados. Mas o mais importante de manusear, que eu acho que isso é um erro que as empresas cometem, de já sair manuseando os dados, é entender a jornada de ponta a ponta. Sabe? Muito bom. Eu acho que entender a jornada de ponta a ponta é o mais importante, antes mesmo, porque primeiro você precisa saber qual é o caminho daquele seu cliente, para depois você entender o que você vai fazer em cada etapa dessas, para melhorar aquela experiência. E que dado pedir, né? Porque eu vejo assim, como consumidora, uma coisa extremamente irritante você vai pedir uma cotação. Você preenche 10 mil dados, você desiste às vezes de pedir aquela cotação. Então esse dado não precisaria necessariamente ser pedido nessa etapa. E a empresa já quer, sei lá, com meu nome, meu telefone e meu e-mail já estava bom para essa primeira etapa, né? E o pior que isso não é isso. O pior que isso pode ser que eles já tenham esse teu dado. É isso que eu tô falando dos silos. Quantas vezes você não entrou, por exemplo, no WhatsApp? Esses dias eu peguei um caso de uma empresa de educação que você vai lá e vai falar assim, eu quero ver sobre um curso, eu quero ver sobre alguma coisa, só que eu já tinha preenchido um lead, eu já tinha sido aluno anos anteriores, eu já tinha passado por diversos, eles já tinham o dado, só que em outro silo. Então aquela área, ela não te conhece, mas outra área da empresa te conhece. Né? Muitas vezes você já comprou, já teve um produto antes, e isso acontece com tudo, eu vi isso muito também com varejo. Você entra em contato com uma loja que você já comprou em outra loja da mesma rede. E aí aquela loja, qual é o seu nome, qual é o seu telefone, posso cadastrar seu e-mail para você receber as nossas informações? E eu já vi casos de empresas que você recebe 3, 4 newsletters duplicadas, triplicadas, porque áreas distintas coletaram dados, estão trabalhando os seus dados em silos, e ninguém parou para
construir esse data lake, construir esse data warehouse e principalmente construir essa jornada, porque muitas vezes as empresas E falam assim, fazer uso, né? Porque às vezes constrói, mas não faz uso. Você me lembrou agora exatamente o que aconteceu comigo no sábado. Eu fiz várias compras online e aí bloquearam meu cartão por segurança. Beleza. Liguei para o 0800 do banco X e aí a pessoa foi, fez todas as confirmações e falou: ah, vou passar para a área de cartões. Olá, em que posso ajudar? De novo, respondi absolutamente tudo. uhum, Ah, então é com a área de desbloqueio de cartões. Olá, em que posso ajudar? E assim, eu nem questionei porque eu sei que não adiantaria nada, mas assim, às vezes. E tem um dos maiores bancos do país, então, se não o maior. Mas assim, tem o dado lá, mas eu entendo que o dado hoje não só ele é data-driven, mas ele tem que permear todos os cantos, que todo mundo faça uso da melhor forma possível, né? exatamente, Isso é um e é desafio. isso que eu falei, né? Você falou, data lake. Hoje, quantas empresas eu já fui, gente que eu já falei, não, eu tenho data lake. Falei, tá bom, você tem a jornada do seu usuário ponta a ponta? Ah, não. Então, assim, um data lake com uma série de tabelas separadas, que cada área usa separadamente, não serve Ter para ou não nada. ter, Ter ou nada não mesmo. ter, É só um conforto emocional. exatamente. Mas mais nada aí nesse meio do caminho. Muito bom. E aí eu já entro um pouquinho aqui, você já está tocando um pouco nisso, mas qual que você vê do ponto de vista das empresas, quais os maiores desafios que elas enfrentam em mensurar dados? A gente já falou de alguns, dados demais, várias fontes, eu coloquei alguns aqui, como por exemplo, dados inconsistentes às vezes, né? Um dado ele vai exatamente diametralmente contra o outro, contundentes, né? Falta de pessoas especializadas, software, hardware. Por exemplo, eu entrevistei no primeiro papo com a Pazzi, uma colega, a Paty Barizon, e ela falou, por exemplo, que ela foi fazer uma compra para o marido dela, que chama Marco, e a partir dali, todos os WhatsApps que ela recebe, olá, Marco. E ela não é Marco, e ela até citou uma situação muito engraçada, enfim, mas é isso que eu tô querendo dizer, o telefone de um com o nome do outro, então... Sim, e isso vai eu acho que um dos pontos aqui também que a gente tem que ressaltar é a qualidade do dado. Qualidade. Eu acho que assim, duplicidades de dados, campos incompletos, dados sujos, precisa existir, eu acho que independente de você ter ferramental, eu acho que hoje eu vejo muita empresa falar assim, não, mas eu vou comprar Power BI, eu vou comprar Tableau, eu vou comprar Oracle, eu vou comprar Salesforce. Como se ferramenta resolvesse. Exatamente. E aí você vai ver lá, o dado estraga toda a experiência, que é o que aconteceu com você no banco. Sim. Imagino que a ferramenta de dados desse banco é a melhor, a mais cara que existe. Só que a sua experiência foi muito ruim. Por quê? Sim. Porque o dado não está sendo usado corretamente. Eu não tenho uma linha de dados, eu não tenho uma experiência ponta a ponta. E o que você falou, isso tudo me remete a quê? Humano. Tá? Eu acho que assim... Porque numa época de IA, eu quero muito que você fale sobre isso, né? Porque há essa glamorização de que IA vai tomar o lugar do ser humano e IA resolve tudo. E não é bem assim, né? Não, na realidade a IA, ela vai nos ajudar a deixar as pessoas que trabalham nos times de dados ou em qualquer outro time da empresa com mais foco em estratégia, com mais foco em entender o contexto, porque a IA, a maioria, quase todas elas, alucinam no contexto. Outra coisa, alucinar no contexto? Alucinar no contexto é que assim, a IA foi feita para te responder, tá? E aí, se ela não sabe a resposta... Ela vai dar uma qualquer. Ela inventa. Ela é tipo aquelas criancinhas birrentas, ela vai dar uma coisa. Exatamente, ela vai no que ela tem, né? Sim. Ela tem uma base de informações muito grande. Infinita. Que é todos os dados que existem hoje na internet, a maioria das IAs já contemplou grande parte deles. Então, pode ser que aquela sua pergunta, ela encontre uma resposta, mas que não tem nada a ver com o seu contexto. E ela vai te responder, e você vai levar aquilo como verdade. Entendeu? Então é uma capacitação muito mais... Bacana você estar falando que é do outro podcast, gente, que a gente fez falando sobre soft skills. A gente fez um com a Cogna falando sobre a importância de soft skills. Então essa é uma soft skill. É você ter muito mais o estratégico, quer dizer, o perfil do profissional. Não é que ele vai acabar com o emprego, é que ele está mudando. É uma pessoa mais estratégica e menos operacional. A manipulação do dado ele vai ter que fazer, mas o entendimento para ver a pertinência daquele dado, certo? E eu vou dar um exemplo até para vir aqui no podcast. Por exemplo, eu já tinha um pouco ali de que assuntos eu ia tratar, de que assuntos eu ia falar. Ao invés de eu fazer uma extensa pesquisa atrás de números, atrás de dados, pesquisas, para corroborar um pouco e trazer alguns números para quem está assistindo, eu virei para a IA e falei, IA, olha, o contexto do que eu vou falar é isso aqui. É nesse formato, é esse tipo de assunto que eu vou levar. Você pode me trazer dados de mercado e pesquisas que corroborem isto que eu vou falar?
E aí ela me trouxe, e aí eu chequei. Claro. Isso é muito importante. É. Porque, de novo, eu tô falando de dados, ela pode trazer qualquer pesquisa que ela tenha gravado lá que fale de dados e não necessariamente dentro do meu contexto. Então eu acho que hoje a IA tá para fazer essas acelerações, né? Quantas horas eu Tá. perderia fazendo uma pesquisa? A IA me trouxe. Outro Sim. dia mesmo eu ia precisar fazer uns trabalhos de newsletter e análise e tal, que eu tava analisando dados, e aí eu não ia conseguir time ali para fazer um código simples. Sim. E aí eu virei pra IA e falei assim, já tô enferrujado um pouco em escrever código, eu falei pra IA assim, olha, eu vou fazer isso aqui, a página vai ter isso, esse vai ter o botão, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, me dá o código. E ela É, me deu o código. Isso parece um pouco óbvio, mas não é, a gente não sabe o que é, né? Isso, assim, acho que vejo em todos os âmbitos da nossa vida, né? Desde que você começa com alguém, qual é o teu sonho? A pessoa fala, ganhar na loteria. Aí você fala, o que você faria com o dinheiro? Ah. Não, eu compraria uma casa, e depois? Quer dizer, não é exatamente isso que ela queria, né? E eu vejo que a IA, ela tem um paradigma parecido com isso. Ela é capaz de fazer um monte de coisas, mas você sabe exatamente, com riqueza de detalhe, qual é o que a gente chama, de novo, uma palavrinha em inglês, mas enfim, output, ou seja, o que você precisa de retorno dela. Porque se você, uma coisa é você entrar na IA e falar assim, fale quem é a Paz. Ela vai pegar lá, porque eu já conversei muito com ela, um monte de dados vai mandar. Outra coisa é dizer assim, fale sobre os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as vulnerabilidades dela, as maiores capacidades. Aí é outro conteúdo que ela vai trazer. Então você tem que ser estratégico de novo, e específico. Exatamente. E é isso que eu falo sobre essa questão de contexto de dados. Uhum. Então eu acho que o humano ele é imprescindível, porque tanto dentro das empresas você tem grandes data lakes com muitos dados. Uhum. A IA vai te dar muito mais informação, vai te ajudar no seu trabalho. Para mim, a IA ela é um acelerador. Sim. Eu falo que a IA, quando ela veio e ela começou a se expandir, todo mundo ganhou uma bela de uma secretária excepcional. Inclusive para fazer ata. Inclusive para fazer ata. Fazer ata, fazer contrato, fazer proposta, tem um monte de caminhos aí que você usa a IA. Só que, de novo, o contexto é seu, a estratégia é sua. É E isso. principalmente, eu acho que eu falo que o mais importante quando você vai usar a IA, principalmente quando a gente fala de dados, é brifar bem a IA. É aquilo que você Sim. falou, o output, é brifar. Você precisa dizer para ela como você quer, o que você quer, tá? Então, por isso que eu falo que o ser humano vai continuar sendo imprescindível. Porque quem vai ter esse contexto estratégico, quem vai entender onde a empresa quer chegar, né? Muitas vezes, você vai olhar para um dado... Sim, porque ela não tem isso, né? Ela não sabe. Exatamente. Então, por exemplo, você vai chegar com um dado lá, alguém vai falar assim, não, mas olha só esse dado é para vender, e não sei o quê. E aí, de repente, você tá numa empresa que o foco dos executivos é awareness, o foco dos executivos é assim, eu quero ser a marca mais conhecida. Pronto. Vender e ser a marca mais conhecida é muito diferente. Totalmente. Né? Quantas empresas que a gente descobre depois o nome, e na realidade ela fatura bilhões em um mercado que pra gente é um commodity, pra gente é alguma coisa. Então, eu acho que o ponto é isso. Ou senão, o contrário. Os executivos estão focados em margem, estão focados em dar mais resultado. E aí você tá lá pensando, nossa, mas isso aqui vai impactar milhões de pessoas. Então você acha que o começo de tudo é você saber o que você quer. É por aí que tem que começar. Exatamente. E aí, entrando nos desafios dos profissionais, a gente já tem falado alguns aqui, mas do ponto de vista dos profissionais, o que você percebe que são as carências no mercado? Você, como líder nas IMES, por exemplo, quando você vai abrir vagas e contratar, e você fala. Porque o que eu vejo, já comentei algumas vezes, não só aqui no podcast, como em outras ocasiões, é que toda vez que você vai para as empresas, eles falam, falta mão de obra. E você vai para o mercado, o pessoal fala, falta emprego. Aí você fala, não estendi essa conversa, vamos linkar os pontos. Então o que você vê que assim, tem profissional e tem empresa, mas a empresa não está encontrando essa carência, esse gap nesses profissionais. Então, é capacitação, é entendimento do negócio, o que é preciso. Ele pode ser brilhante em vendas, por exemplo, que você falou, mas não em memória de marca. É o alto investimento necessário que também existe em hardware e software. Não é barato, né? Então a gente vê isso, por exemplo, na Bluecor mesmo, eu vejo muito isso, as pessoas querendo, eu quero um projeto X com o IA. A hora que a gente apresenta o orçamento, fala, mas tudo isso, sim, a IA não é gratuita. Meu ChatGPT que eu uso, eu não pago nada. Na versão pública, para você utilizar ele, você tem custo, não é barato a infra dele. Então, tempo para testes também, porque a gente é um país ansioso, a gente não espera isso. O que você vê aí desse mixão aí todo? Eu acho que falando de profissional, eu acho que o que falta é um entendimento que o nome da posição ou a área que a pessoa vai atuar, é um pleno, é um sênior, é um dados de tal plataforma, é dados de tal plataforma, é desenvolvedor full stack, front, back, etc. Eu acho que o que falta é o entendimento de
Beleza, eu preciso de alguém mais operacional, alguém que conheça a ferramenta. A empresa, A se empresa, questionando sobre exatamente. isso. E muitas não se questionam. Ela abre uma vaga assim, eu preciso de um cara de dados, eu preciso E de um depois engenheiro ela de acha dados. ruim que não acha a pessoa. Ou acha ruim que acha um perfil que não é o que ela precisa. Mas ela nem disse o que ela precisa. Exatamente. Então, assim, eu preciso de um engenheiro de dados que vai me ajudar a ser. Então, ele vai ter uma experiência ali de olhar para esse dado e ser estratégico. É o cara Sim. que vai discutir com o CFO, é o cara que vai discutir com o CEO, com a diretoria, Que não precisa nem ser técnico nesse caso. que não precisa ser técnico. E esse é o ponto. Ele até pode ter sido técnico no passado, ele tem que ter todo esse conhecimento, saber como esse negócio funciona, mas não necessariamente ele precisa estar técnico hoje. E aí, muitas vezes, ela olha um perfil de uma pessoa que tem um currículo excepcional em várias empresas, construiu 200 data lakes Sim. e vai querer colocar esse cara para fazer estratégia. Sim. Ou vai querer colocar o cara de estratégia para construir um data lake. É colocar o Major para ser engenheiro, né? Não Entendeu? dá. Então, todos eles são sênior, todos eles, e também não tem essa diferença, tipo, não, então esse cara ganha mais porque ele é estratégico, esse cara ganha Não. mais porque ele é muito técnico, não. E também, uma coisa que também é importante, dependendo da estratégia da empresa, é o generalista. Sim. É o que entende um pouco de cada coisa, ele não vai ser tão profundo na estratégia, ele não vai ser tão profundo no técnico, mas quem sabe ele vai fazer aquele trabalho de amarrar os 5, 6, 8, 10 departamentos que estão olhando para dados independentemente, né? E aí por Que é isso que as muito do coisas seu não perfil, casam. né? Que é muito do meu seu perfil. Então, e que os dados não casam, né? Então essa necessidade do RH, da empresa, de contratar e não separar esses perfis, e a necessidade também do profissional de não. Eu falo que eu brinco muito isso, que tem muito profissional que você entrevista e tal, e aí, pra mim, ele é o pato. Né? Porque o pato, ele voa, ele nada e ele corre. Tudo mal. Mas ele não faz nada disso direito, né? Tudo mal. Então, você tem que entender o que você precisa. E a beleza de todo. Você trouxe uma coisa muito bacana que a gente vê muito isso no mercado de desenvolvimento também, que é as empresas não sabem o que precisam e aí elas vão sempre pecar a mão em algum lado. Elas vão pegar alguém muito bom no negócio e esperar que ele faça outra coisa também. Ou eles pegam um generalista e aí esse generalista acaba não tendo espaço porque estão esperando uma profundidade. E achar esse cara que nada, corre e pedala muito bem, aí tem Ele não existe. Ele é não muito existe. difícil esse Ele não existe. triatleta E aí, Iron muitas Man vezes, aí. você tem que fazer isso por fases. Né? Primeiro você traz alguém mais estrategista, desenha o seu plano, muito bom. entendeu? Desenha o seu plano e tal, depois você aprofunda com alguém mais técnico. E outra coisa que eu acho interessante, falando acho que principalmente para os profissionais, que eu vejo muito, e eu acho que a gente pode explorar mais esse assunto, é que muitas vezes não só a empresa, não só os profissionais, mas como as empresas, falam assim, não, vamos construir um dashboard, eu tenho aqui dezenas de dados, eu tenho aqui uma série de coisas, e quem sabe, um Excel muito bem feito, claro, conectado em algumas bases, Claro. com outras coisas que vão ser manual, ela vai te dar o resultado que você precisa, né? Vou falar de novo o exemplo de onde eu trabalhei antes, né, que era a montadora. Para todos os dados de ponta a ponta, desde o investimento até a compra do carro, a gente tinha um Excel. Pronto. E a gente está falando de uma empresa multinacional gigantesca, né? Que, aliás, é o maior Esse- BI do mundo, é o Excel, que é onde todas as empresas, todo Só mundo que, claro, usa. os Mas dados bem ali feito. vinham de diversas bases de dados. Claro. A gente tinha 2 cargas diárias, mas ia pro Excel por quê? Porque ele é mais maleável. Sim. Quando você vai lidar com o executivo, com não sei o que, você não pode ter um negócio engessado. Algum executivo numa reunião vai falar assim, não, mas e se a gente somar aqui, divide aquele número por aquele, traz o dado do mês passado que eu quero olhar, traz o dado se você tiver um dashboard, você vai falar, então, não tem Não o dado dá. do mês anterior aqui, Não dá. porque tal, e aí você perdeu o seu momento ali de brilhar numa reunião com o executivo. Então, é o que eu falo, o dashboard ele vem depois que aquilo está consolidado. E para você experimentar, para você saber fazer laboratório, para você começa no Excel, começa numa planilha, Do arroz com feijão, no Google do bem Sheets. feito. Exatamente. Você não precisa de muito dados. 1 ou 2, 3 dados que drivem a sua estratégia, né? Então, eu quero vender. Então, é CPL, custo por lead, custo por compra, tempo entre o lead e a compra, para você entender os seus timings de negócio. São poucos dados. Não, como eu falei, não, é uma estratégia, uma campanha para awareness, para atingir muitas pessoas, para a marca ser conhecida. Então, vamos falar de alcance, vamos falar de frequência, vamos falar de uma série de outros dados. Né? Mas então, é isso, não tente trazer 20, 30, 40 KPIs. Eu adorei isso que você falou. Eu e Alan também trabalhamos juntos há muitos anos atrás na Microsoft, né? E lá tinha uma política de que toda apresentação a gente usava muito PowerPoint naquela época, né? Não sei se você vai lembrar desse assunto, mas tinha que ter no máximo 15 slides.
e cada slide tinha que ser passível de ser respondido de responder pelo menos 15 perguntas. Essa era uma política que Bill Gates meio que instruía as pessoas de como fazer no brilhantismo todo dele, né? Ele instruía a corporação como fazer. Para quê? Porque se aquele dado não fosse relevante para responder a pelo menos 15 perguntas, não precisa ter. E é nesse ponto que eu queria explorar um pouquinho contigo, porque quando você tem muitos dados, primeiro você pode se perder, segundo ele pode ser contundente, e tem uma coisa que eu vejo com alguma frequência nas empresas onde eu presto serviço dos clientes, eles trazem o dado que é confortável para ele. Assunto difícil falando aqui agora contigo. Mas o que é assunto confortável, Pazzi? É aquele assunto de... Nunca vou esquecer isso quando a gente estava uma vez falando sobre conversão, e a conversão dessa empresa X, que eu não vou citar nem o segmento, era de 3%. Beleza. E aí, dali um tempo, eu vi que a conversão estava em 5%. Eu falei, nossa, que bacana, o que vocês fizeram para aumentar? Era um cadastro, né? A conversão nesse caso era preenchimento de um cadastro. A gente considerava 3% até o final do cadastro. E aí ele começou a considerar quando era na primeira captura do nome, telefone e e-mail, isso virou 5%. Só que isso estava num asterisco ali embaixo mencionado. E aí você vê assim, tá errada essa informação? Não. Ela é verdadeira? É. Mas foi um dado construído para sustentar um discurso. E isso a gente vê bastante, né, Alan? Você deve ver isso no seu dia a dia. Isso a gente vê muito, e eu tenho um termo para isso. Eu falo que no BI é só você bater no dado que ele responde o que você quer. É um negócio meio tropa de elite, entendeu? Adorei! Você bate no dado e ele responde o que você quer, tá? E aí, por isso que eu acho que o mais importante aí nessa questão de dados é qualidade e relevância, tá? Uma das coisas que eu também prezo muito, falo muito com liderados e com outras pessoas de mercado. Se você não tem certeza do dado, cancela a reunião. Pronto. Tenha coragem, né? Hombridade, entendeu? Né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, pô, eu vou levar esse dado, tá mais ou menos. Mais ou menos. É o que eu falei, é uma, duas, três métricas, qualidade e relevância. Dado é binário, né? Ele tem um número. Ele não é o que você acha, o que você pensa, né? Ele tem um número ali. Bacana. E aí, quero entrar um pouquinho por trás do crachá aqui. Vamos lá. Por que você se atraiu por esse mundo? Porque, de novo, você tem 40 anos, você é jovem, já trabalha há mais de 20 anos, e eu sei disso, que eu te conheço desde o começo. Alan também é meu amigo de muito tempo. E por que desde cedo você se atraiu por esse mundo de dados, onde pouco se falava, como você falou, isso era um pedacinho dentro da TI, não era essa visibilidade que é hoje. O que te levou aí para esse lado? Eu acho que o que me levou para esse lado, e eu acho que uma das primeiras empresas de BI, de dados que eu trabalhei, que foi a Hyperion, que depois foi comprada pela Oracle, né? Eu acho que quando eu entrei no mundo dos dados, nem as Big Techs tinham BI. Não tinha. Né? A Hyperion que eu trabalhei foi comprada pela Oracle, a Proclarity que eu trabalhei foi comprada pela Microsoft e virou Power BI. Então eu trabalhei nas duas primeiras que nasceram com dados. E lá na Hyperion, quando eu comecei, eu era infraestrutura. Né? Eu cuidava de servidores, eu cuidava de rede. Passar cabo mesmo, arrumar um negócio. Passar cabo, arrumar um negócio e tal. Só que aí eu comecei a ver que o BI, mesmo naquela época, ele estava muito envolto no board das empresas, né? Então, em C-level, então diretores, vice-presidentes, presidentes, conselhos, fundos. Sempre ali é onde o dado é mais... vamos dizer assim, preciso, usado, e onde eles buscam muito por isso, né? É o que toma as decisões desde 20 anos atrás. E aí eu me encantei por isso, porque eu falei, eu vou ter a oportunidade de interagir com essas pessoas, eu vou ter a oportunidade de discutir a níveis de negócios muito amplos, né? Quando você está preso num silo, e eu acho que essa é uma grande vantagem, eu acho que é uma grande vitória do mundo de dados e dos times de dados, é que o time de vendas, ele atua no máximo até o diretor comercial. O time de administrativo, ele vai até o diretor financeiro. O time de marketing, ele vai até o CMO. Agora, o time de dados, ele vai a todos os diretores, ele é um cross, ele atende todo mundo, e ele vai até o presidente, ele vai muitas vezes até o conselho, né? Quantas vezes eu já fui chamado em empresas que eu trabalhei, ou até mesmo clientes que eu fui para reuniões de conselho, reuniões com fundo. Olha! Por quê? Porque alguém tinha que defender aquele dado, alguém tinha que discutir sobre aquele dado e alguém ia ter que ter a resposta. Muitas vezes eu ficava calado a reunião inteira, mas muitas vezes eu tinha 5 minutos de fala na reunião quando
precisava explicar algum dado. E que eu acredito que nesse nível também que são as pessoas que elas não têm tanto envolvimento emocional e operacional, o que faz com que o dado seja analisado literalmente, como foi o nosso tema proposto aqui, é o dado pelo dado, não me venha com desculpinhas, não me venha, legal, não, mas o mercado estava ruim, mas olha só toda a estratégia que a gente fez, é o dado analisado de uma forma bem fria e ele não admite, o dado não admite desaforo, né? Ele tá lá e ele E não só analisado de forma fria, não diria nem fria, mas com foco no negócio. Né? Eu brinco muito, tem muitas agências de publicidade e tal que elas vão lá e chegam com um relatório lindo falando, o seu alcance foi de tantas pessoas que assistiram o programa na TV. O executivo, ele vai olhar para isso e vai falar, legal. O máximo que ele vai querer é falar assim, beleza, desses quantos compraram? É isso. Desses quantos vão comprar? É sobre isso. E é esse dado que você tem que ter é a estratégia que você falou lá no começo. Você tem que entender qual é o dado que você tem que entregar. Exato. Porque se você entregou esse dado com X mil audiência ou com Y mil audiência, para esse executivo, quase que tanto faz. Porque o objetivo dele é o que tem que ser atendido. Esse vira um segundo objetivo, se também atingiu mais pessoas. Eu já fiz alguns estudos sobre offline, sobre TV, e foi muito isso. Né? Foi muito mensurar... junto com o momento em que acontece aquela inserção na TV, no momento que acontece lá, passou no Jornal Nacional, passou no programa de manhã, passou no programa da tarde, quantas pessoas pesquisaram pela minha marca na internet? Quantas pessoas entraram no meu site? Dessas, quantas geraram lead ou vão gerar lead daqui a um tempo, né? Usando a IA para prever isso? Ou quantos tal? Beleza. Aí agora eu faço o que a gente chama de lift por impacto. Que é isso? Que é o lift é o quanto eu ganhei a mais. Então, do previsto. Então, imagina que eu tinha um previsto que eu ia ter 50 mil pessoas no site a cada hora. Tá bom. Naqueles 10, 15 minutos que passou no Jornal Nacional, no Fantástico, eu tive 250 mil pessoas. Nossa. Então, aquelas 200 mil pessoas é o meu lift. Entendi. Só que o ponto é, beleza, então eu tenho aqui 200 mil pela audiência, digamos que eu tenho um número ali que a gente chama um número mágico ali, de 200 lifts por milhões de impactos. Certo. Que são, o Jornal Nacional, Fantástico, são 5, 8 milhões de pessoas que assistem. Né? Então, se eu tenho ali esse lift de 200, beleza, então o lift é 200. Pode ser que num programa que tem uma audiência de 500 mil pessoas, eu tenha um lift maior, porque é mais qualificado. Sim. Eu não disperso. Ou uma inserção só nos estados e cidades que o meu produto é mais conhecido, ou que eu quero que eu tenha mais resultado naquele produto, pode ser que essa soma tenha uma audiência muito menor, mas mais pessoas vão acessar meu site. Mais pertinente. E aí é onde entra essa conta. Ou muitas vezes é mais barato. Em vez de eu gastar uma inserção nacional, que é caríssima, eu posso escolher 4, 5 praças, São Paulo, Rio, não sei o que, as mais relevantes para o meu negócio, e a soma dessas praças pode ser que não tenha aquela audiência que a agência me vendeu, de milhões de pessoas que assistiram, mas pode ser que gere um lift muito maior. Aliás, você me falou esses dias, não precisa entrar no mérito da marca, nem nada disso se você não quiser, mas da importância que está virando essas estratégias, principalmente no mundo digital, muito mais percentualmente relevantes, digamos assim. Você me falou muito sobre os micro-influenciadores, por exemplo, que assim, no conjunto da obra, ele vai valer muito mais a pena do que esses tiros de fuzil que existia antes. Exatamente. São tiros mais precisos, né? Hoje a gente já tem tecnologias e empresas de mercado que gerenciam influenciadores, que tem o que a gente chama de microboost. Né? O que é o microboost? Em vez de eu contratar uma global, que tem lá 20 milhões, 30 milhões de seguidores, pode ser que saia mais barato e tenha mais engajamento e traga mais resultado para mim, mais volume, eu contratar 1000 influenciadores pequenos, 500 influenciadores pequenos, porque aí vai gerar aquela sensação de, nossa, tá todo mundo falando desse assunto. Porque muita gente falou, não foi um só. Muita gente, são 500 pessoas falando, são 1000 pessoas falando, e o custo dessas 500 pessoas, 1000 pessoas, 1.500 pessoas, é mais barato do que o cachê de um global que tem milhões. Sim. Então você tem que entender a estratégia, você quer e é isso, e isso tem para as duas coisas, né? Exatamente, isso é estratégia, tá? Por exemplo, para lançamento de produto. Lançamento de produto, você vai fazer nacional, Fantástico, Jornal Nacional, Big Brother, Masterchef e tal. Por quê? Porque você precisa que todas as pessoas sejam impactadas num único momento ali, que é o lançamento da sua marca, que é o seu produto chegando no mercado. Sim.
Mas depois pode ser que você não precise disso e você precise de uma cauda longa maior, precise de uma cauda longa maior. E aí é muito mais vantagem você ir com dezenas, centenas e milhares de pequenos, né, para poder trabalhar isso. E você pode fazer uma estratégia combinada, você pode ter um grande e um time de pequenos, e hoje tem tecnologia para isso, que o que impedia isso há uns anos atrás... Gerenciar isso tudo, né? Exatamente, Tinha gerenciar como. isso tudo. Porque imagina que eu tenho que estar preocupado com o conteúdo que cada um vai postar. Imagina 500 pessoas postando conteúdo do seu negócio. Como é que você controla o que porque cada um vai falar? Sim, que já era um risco enorme você vincular a sua marca a uma pessoa específica. Mas pelo menos era um. Agora você ter vinculado Agora a um você tem monte 500 pessoas e para falar besteira. desconhecidas que você não e que elas não necessariamente estão preparadas para falar sobre a sua marca, porque há também todo um media training, um briefing, um entendimento, um contrato assinado com esse grandão, e ele já sabe, ele faz isso no dia a dia dele. Sim. Ele sabe o que ele pode falar, o que ele não pode, como postar, os impactos se ele for pego bêbado numa balada ou qualquer coisa que o faça. Então Exatamente. tem isso. Agora, o micro é um outro desafio, né? E aí eu acho, por isso que eu falei, isso é recente, Uhum. esse microboost e tal. Já tinha marcas que tinham 10, 20, 30, Certo. 50, né? Eu trabalhei na Desenchar, a gente tinha muitos microinfluenciadores, 30, 40, Sim, 50. lembro bem disso, E tinha os grandes, né? Tinha a Pugliese, tinha uma série de grandes. Mas, quando você vai para isso, você fala assim, pô, mas o que eu vou precisar para cuidar, gerenciar 500 influenciadores? Sua ferramenta. E aí onde volta a IA. Sim. Hoje, você tem tecnologias de IA para o quê? Você passa o briefing, Uhum. e você passa o briefing também para IA. E aí, quando essas pessoas mandam para aprovação o que elas vão postar, o vídeo, o texto, o áudio, A IA já filtra. a IA já filtra e te dá ali, ó, dos 500 tem 450 pré-aprovados, esses 50 aqui eu tô em dúvida, Que aí entra o humano. que aí entra o humano para fazer uma validação, ou esses 50 eu não aprovei, e aí você faz um double check nesses 50 e não nos 500, entendeu? Então, por isso que a IA, o que eu falei, a IA é um grande assistente, uma grande secretária para essas tarefas de volume, né? E que ajudam em todo o business. Eu acho assim, a palavra-chave desse papo aqui está sendo estratégia, né? Você tem que saber o que você quer, como você quer, qual o profissional tem que entender aonde ele está, quem é. Então, a palavra estratégia é a palavra que permeou tudo aqui. E tudo aquilo que a gente delega para as ferramentas, né? Seja as ferramentas de hardware, de software, de pacotes prontos, de IA e tudo mais, entender que isso é ferramenta, né? Isso é chave de fenda, isso é martelo que você tem que usar conforme você precisa, e não que ele vai resolver. Eu vejo gente falando, comprei SAP na minha empresa, e não estou falando mal do SAP, SAP é uma ferramenta maravilhosa, mas você sabe o que você vai fazer com ele ou não? Né? Salesforce, por aí vai, todas elas, Power BI, é a ferramenta pela ferramenta, e às vezes ela precisava de um Excel. Exatamente. Ou às vezes não, ela está usando Excel no lugar onde ela precisava. Ou às vezes ela simplesmente contratou a ferramenta achando que ia resolver o problema dela. É isso. Mas a ferramenta sem estratégia... não vai em lugar nenhum. Não vai te dar o resultado. Agora vamos passar pela parte que eu adoro, que é a parte pessoal aqui. Tem algum fato, história curiosa, que você teve contato trabalhando com dado? Então, eu tive várias na minha carreira. Eu lembro que uma das vagas que eu consegui como gerente de marketing na Datamedia antigamente foi porque eu peguei um avião e a pessoa que sentou do meu lado estava comentando, eu falei que trabalhava com tecnologia, ele estava comentando e ele falou que ele precisava de indicação de estatísticos, porque a rota, o maior cliente dele era a extinta Varig, não a Varig de hoje, a Varig de antigamente, e a rota que era mais deficitária era São Paulo-Miami. Eu dei risada, ele falou, você está rindo? Eu disse, tem erro nesses dados. Ele, por quê? Eu disse, porque se São Paulo-Miami, naquela época, 30 anos atrás, dá prejuízo, não tem nenhuma rota que vai dar lucro no mundo. E aí ele falou, como é que você sabe? Eu disse, porque é lógico, porque é estratégia. Eu falei, com certeza, e naquela época não existia IA, não existia nada disso, eu disse, deve ser normalização de dados, dito e feito. Tinha São Paulo, SP Paulo, Sul Paulo, Miami, tinha todos os jeitos ali, e ele me convidou para trabalhar com ele, eu falei, eu não sou estatística, ele disse, mas eu preciso de alguém estratégico. Foi assim que eu consegui. Você deve ter tido N casos desse. Não, teve N casos. Acho que eu falei muito de mensuração de TV, e hoje isso é um grande desafio, e é um grande paradigma de mercado. E existe uma barreira, né? Porque você tem agências que são muito offline, que olham muito para isso, e existe essa briga, né, de TRP, impactos, audiência e etc. E há uns anos atrás, há 2, 3 anos atrás, eu comecei um estudo, porque a empresa era muito focada em grandes compras, grandes pacotes, grandes, né? E aí eu comecei a desenhar esses estudos de impacto, né? De tipo assim, olha, eu quero um impacto momentâneo,
eu quero um impacto ao longo do Uhum. tempo, e aí teve já uma mudança um primeiro estudo desse que foi apresentado, a empresa saiu do Big Brother e foi fazer o futebol da Globo. Aham. Por quê? Porque o Big Brother, beleza, ele tinha um custo parecido ali, só que ele tinha ali, 1, 2, 3 meses, 1, 2 meses Sim, ali sim, sim, de alto sim. impacto. O futebol é toda quarta e domingo, 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 a marca sendo Aham, apresentada, né, e marretada na cabeça do consumidor. aham. E outra coisa foi também olhar essa questão do regional versus nacional, né, de entender essa questão da estratégia, do pensar o seguinte, peraí, legal, ah, vamos olhar para os dados, onde está 80% das suas vendas? 80% das minhas vendas estão nesses estados aqui, 70% das minhas vendas estão nesses estados. Beleza. O custo de inserções nesses estados é X. O Uhum. custo de todos os spots nacionais que você faz toda semana, todo mês, é Y. Uhum. Por que você está anunciando um negócio lá, está aparecendo em Manaus, está aparecendo no Pará, sendo que lá corresponde a 0, qualquer coisa das suas vendas? Sim. Entendeu? E aí, com essa mudança de estratégia, a gente teve uma virada de chave que as agências off não gostaram muito, porque Uhum. diminui o investimento em TV. Claro. Só que o lift que eu falei, né, ele aumentou em 140%, trocando uma estratégia nacional por uma estratégia regional, Brilhante. né? E outro detalhe também existe uma questão também de você entender, e tem dados no mercado hoje para isso, tá? Com vários players aí, principalmente dados de busca que você Uhum. pode buscar com o Google e tal, que são relacionados a como tá a sua marca em cada região, Uhum. como tá o seu produto em cada região, tá? Então você tem ali, como é que é, vou dar um exemplo aqui, tá? Existe Tá. uma metodologia chamada BDI-CDI, Uhum. tá? Que é Brand Development Index, Uhum. que seria o desenvolvimento da sua marca num índice, Certo. e o Category Development Index, que é o desenvolvimento da sua categoria. Certo. Então, vamos dar alimentos e bebidas. Então, o Google tem lá um X. dado de como qual é o volume de buscas, né? Como as pessoas buscam alimentos e bebidas em cada estado brasileiro. Dado não falta. Dado não falta. E aí, ele te dá também, né? Conversando com o Google, ele te dá, beleza, e como tá a sua marca? Naquele estado eu tô subdesenvolvido, nesse estado eu tô mais desenvolvido que a categoria. Se eu tô acima ou abaixo da categoria. Isso muda a estratégia de mídia, isso muda toda a estratégia de marketing. Porque se eu tô acima da categoria, eu preciso vender. Porque as pessoas buscam mais eu do que a própria categoria do qual eu faço parte. Sim. Se eu tô abaixo da categoria, eu preciso fazer awareness, eu preciso ser conhecido. Porque as pessoas buscam mais os meus concorrentes, porque a categoria nada mais é do que a soma dos seus concorrentes com você. Uhum. Então as pessoas buscam mais os seus concorrentes do que você. Sim. Então você precisa brigar com eles. Sim. Entendeu? Sim. Fenomenal. Então, é isso, de novo, primeiro você tem que definir a estratégia. Primeiro você tem que definir o seu objetivo. Eu falo, antes do dado, você precisa saber o que você quer responder. Quem E você era quer isso que eu ia pedir responder. para você, para dizer uma frase que, assim, que te marcou na vida e que é o seu mindset para tudo na sua vida, não só em dados, mas assim que você pensa sempre nela de forma recorrente, aquele mantra meio que de vida que você tenha. Eu acho que eu acho que é pensar 2, 3 vezes antes de começar, antes de trazer um dado, discutir com os seus pares, discutir com o time. Acho que uma coisa que eu já fiz muito legal em vários times meus é assim, vai ter uma decisão, vai ter uma discussão, precisamos pensar num dado, precisamos pensar numa resposta, numa solução, junta todo mundo. E é todo mundo mesmo. É o estagiário, se passar alguém no corredor, você pega, nem que seja de outro departamento, você puxa, e bota todo mundo num brainstorm. Pronto, é a riqueza, Tá. é a pluralidade É da... a pluralidade, alguém vai pensar em alguma coisa que você não imaginava. Que bacana. Ótimo. Já, assim, vários casos de pessoas, de estagiário, outros times, analista e tal, que trouxeram ideias brilhantes, estratégias brilhantes para discussão sobre dado, para discussão sobre marketing, sobre estratégia, sobre tudo isso. Então eu acho que de novo, você não é o dono da razão. Excelente. E você tem que pensar e repensar aquele dado, e se aquilo é a sua resposta, porque muitas vezes é o dado que você tem na mão. E aí você tenta usar ele, você tenta aproveitar ele, é o dado que você tem na mão. Se você não trabalhasse com dados, com o que você trabalharia? Essa é uma boa pergunta, porque eu nasci nos dados, eu nasci em TI, mas eu acho que eu acabei migrando um pouco para o marketing, porque o marketing virou dados, né? Hoje eu trabalho muito mais com marketing do que com dados. Eu uso os dados para tomar decisões de marketing. Quem sabe eu iria para o marketing, que eu acabei indo, por causa dessa questão da comunicação, por causa dessa questão toda de que o dado acabou hoje indo para o marketing também.
Beleza. E conta uma curiosidade que só quem te conhece muito bem sabe sobre você. Ou um hobby, um esporte, um dom, um trabalho, algo que só quem te conhece bem. Eu acho que a questão de me doar muito, né? Eu acho que eu tenho um grupo de WhatsApp, né? Com muitas e muitas pessoas que foram de equipes minhas, Sim. né? E eu até hoje todo mundo manda chefe pra lá, chefe pra cá. Eu falei, gente, eu não sou mais chefe de vocês, tá? Uhum. E eu cultivei isso muito, porque eu sempre, assim, ajudo as pessoas, ou tô lá, Sim. dou um apoio. E essa semana foi muito interessante, até que me tocou muito. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que foi meu estagiário e hoje ele é gerente de desenvolvimento, tá Uhum. altíssimo cargo e tal. E aí eu falei, nossa, como você tá bem, não sei o quê. Ele tava conversando sobre questões da vida dele e de mercado, né? E aí ele falou assim, mas você sabe que foi tudo graças a você. Não tem coisa melhor, né? Isso Não enche tem o coisa coração. melhor, porque ele começou como estagiário. Sim. E ele não era de TI, ele não sabia programar, ele não sabia nada. E eu tinha conhecido ele na balada, num grupo de amigos, e eu falei, o que você faz? Não faço nada, não sei o quê. Falei, você vai trabalhar comigo. E tocar as pessoas, para quem gosta de gente, é aquelas coisas que não tem preço, né? Exatamente. E ele tem mais uma coisa que ele não falou, ele é DJ nas horas vagas, tá? Por isso que conheceu na Um balada. DJ muito ruim, tá? Mas é um Eu DJ já que mais abandonei. gosta, é hobby, é hobby. E aí, conta aqui pra câmera, fala o que você gostaria que as pessoas levassem dessa conversa sobre, não só sobre dados, mas sobre vocês, quando lembrassem de Alan Winkler. Eu acho que é uma combinação de, por exemplo, dados por dados não servem para nada. E dados você tem a todo momento. Então, construa muito bem a sua estrutura de dados. Construa esse pipeline, que eu falei, esse dado de ponta a ponta é o mais importante. Comece simples, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu participei do início da fundação da startup Doutor Consulta. E a primeira coisa que a gente fez no dia 1 foi colocar uma planilha de Excel com as recepcionistas para elas marcarem a hora que o paciente chegou, a hora que o paciente pagou, tirou a ficha, passou no médico, saiu do médico. E com isso a gente desenhou toda a estratégia de negócio sem ter um RP, sem ter um CRM, sem ter um sistema. Então, assim, 1, 2 métricas, foque nisso, tá? Foque em simples, mas que responda ao negócio, que responda à estratégia e que responda o que você precisa, e não em um monte de dados, em ferramentas complexas, em dashboards, né? Eu acho que o simples ali, e olhe para ponta a ponta, né? Evite de deixar lacunas nos seus dados para as pessoas sofrerem como a Pazzi sofreu com o banco, tá? Porque tem lacunas ou tem silos, né? Evite muito os silos. Obrigada, Alan. Obrigada Pazzi. por estar aqui comigo. E eu queria te deixar uma lembrança que só quem passou por aqui tem. Eu tive um papo com a Pazzi. E é um Stanley. E é o Stanley que é para durar a vida toda, assim como o papo da Pazzi foi feito para durar a vida toda. É com muito carinho e obrigada por estar aqui. Obrigado. Se você gostou desse episódio e quer acompanhar mais conteúdos como esse, inscreva-se no podcast e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até mais! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Santos. Acabei de ter um papo sensacional com a Pazzi, onde a gente falou sobre marca pessoal. Mas não aquela maneira difícil, aquela maneira que ninguém entende, de uma maneira simples. A gente falou a importância da comunicação online, comunicação offline e como as duas juntas, de maneira estratégica, fazem a diferença na sua jornada profissional. Não perca no papo com o Pazzi.